Quero, mais uma vez, saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Comentava ontem com a minha esposa a respeito deste formato que nós temos feito de apenas um tópico, né? E que tem dado certo. Dado certo pelo sentido que nós estamos avançando bem mais rápido, porque acabamos fazendo apenas uma revisão e a revisão acaba ficando um pouco mais simples. E tenho pensado se nós vamos retornar para 2 títulos ou se nós vamos ficar neste padrão. Tá? Depois, se você quiser, você pode mandar para mim uma mensagem no meu privado dando a sua opinião, mas se você for dar a sua opinião, saiba que eu vou pesá-la, mas eu não necessariamente vou segui-la e eu não quero que você fique entristecido com isso. Tá? Estamos ministrando no dia de hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós estamos falando sobre Gálatas. Nós estamos na reta final de Gálatas, estamos realmente finalizando. Já preparei o material, talvez na semana que vem seja o último encontro de Gálatas. Esteja orando para que Deus possa me dar a direção em relação ao tema ou aos temas que nós iremos iniciar. Semana passada, como nós temos feito o nosso breve resumo, semana passada nós trabalhamos de Gálatas capítulo 6, versos 6 até 10. E nós falávamos na semana passada sobre o princípio da semeadura. O apóstolo Paulo fala que aquilo que o homem semear, ele ceifará. E nós percebemos dentro do nosso discurso que tem vários graus de abrangência essa semeadura e esta colheita no campo espiritual, no campo financeiro, no campo emocional. Tudo que você planta, você colhe, seja aqui na terra, seja numa época vindoura. E nós citamos bastante o exemplo da agricultura, que foi o exemplo que o apóstolo Paulo acabou utilizando. Porque a semeadura e a colheita tem muito a ver, em especial com aqueles tempos em que a atividade principal era a agro e a pecuária. Então, quando ele fala das coisas naturais, é muito mais fácil a gente entender. Mesmo nos dias de hoje, nós entendemos a respeito da agricultura. E o apóstolo Paulo, ele dava esse entendimento, que se o lavrador ele deseja ter uma colheita, ele tem que semear. Se você não semear, você não colhe. Nós falamos que, basicamente, 4 elementos eles são necessários nesta semeadura. A natureza, que tipo de semeadura você vai fazer, a qualidade da semente com a qual você vai semear, quanto você semeia e aonde você semeia. Esses 4 campos são campos que você pode claramente aplicar na sua vida. Quando você for decidir algo, quando você for agir de uma certa maneira, você pensa, o que eu vou colher com isso? Será que esta semeadura ela está sendo feita na quantidade correta? A semente que eu estou plantando, ela é uma semente de qualidade? O local onde eu estou colocando é um local abençoado? Isso pode ser feito em todas estas áreas e nós nos preocupamos muito mais dentro do nosso estudo, dentro da área moral e dentro da área espiritual. Dentro deste campo de semeadura, nós falamos também que há 3 esferas da experiência cristã. Nós não vamos nos ater na área profissional, não vou me ater em outras áreas, mas vamos ater dentro da área espiritual e moral. E dentro desse aspecto nós temos 3 esferas. E o primeiro é o ministério cristão. Aquilo que você semeia dentro da casa do Senhor, você vai colher. Dentro da área espiritual, aquele tempo que você dedica, aquilo que você investe dentro da área espiritual, o Senhor fala que no devido tempo você vai colher. Seja uma colheita abençoada, seja algo que vai te gerar problema. E nós trabalhamos extensivamente esta área. Falamos também sobre a área de dízimo e oferta dentro da igreja, que é responsabilidade dos membros. Não vou me ater a esse tema, nós já falamos bastante na semana passada. E nós temos 2 características em especial que são características a serem observadas. Primeiro lá, a primeira coisa é da parte do ministro, daquele que é o pastor, daquele que é o líder. Ele não pode
usar este cargo, usar esta função, este chamado como um emprego. Lembro, eu já citei algumas vezes esse livro para você, eu vou acabar comprando para ler, porque a capa é interessante em que ele fala, irmãos, nós não somos profissionais. Eu não sou um profissional do Evangelho. Não tenho a igreja como algo que é o meu sustento. Eu não faço para receber algo em troca. E há sim o perigo dos ministros do Evangelho que entram nesse aspecto apenas com o objetivo de olhar para as pessoas como recursos. Você que anda comigo, você sabe que apesar de eu falar, apesar de eu instruir dentro dessa área, eu não meço o meu amor e a minha atenção a você por conta disso. O meu objetivo por falar, sim, eu tenho despesas pessoais e da igreja, mas muito mais no sentido de te instruir, para que você saiba quando você decidir o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Mas um dos abusos que o ministro faz tendo esse recurso, tendo esta provisão, ele não faz nada. Esse tempo que eu tenho, de manhã até a noite, um tempo para eu estudar, para eu aprender, para que eu possa capacitar você. O objetivo do dom da igreja é capacitar irmãos, capacitar irmãs, capacitar pessoas, filhos e filhas, a serem mais parecidos com Cristo. E este é o meu objetivo. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, pastor, será que eu estou te incomodando? Não, você não está me incomodando, você está me dando oportunidade de servir ao Senhor. Falava com a Menísia mandou um abraço para todos, ela tem ligado com uma certa frequência para nós, e ela compartilha mensagens, ela fala que tem orado por todos, ela tem saudades, e ela falava para mim, pastor, eu sei que eu estou falando muito, e a gente sabe que a Menísia gosta de falar. E ela falava, e eu falava assim, não, querida, é um prazer você estar falando, você está permitindo que eu a abençoe. Um outro abuso que nós temos, além desta condição do ministro, é o abuso da congregação. E que a congregação, por saber que ela é que mantém o ministro, ela acha que ela pode ditar as regras. Isso não acontece na nossa igreja, graças a Deus. Algumas pessoas até tentam falar uma coisa, vamos seguir por tal caminho, mas é aquilo que eu falei para vocês. Eu ouço sua solicitação, eu ouço o seu desejo, a tua sugestão, mas eu levo aos pés do Senhor para que seja feita a vontade dele. Mas há igrejas em que elas forçam, há comunidades em que a igreja, se o pastor não fizer o que a igreja faz, a igreja manda o pastor embora. Há várias denominações, inclusive grandes, que trabalham dentro deste aspecto. Nós temos também o contexto da santidade cristã, que é onde nós podemos também utilizar o princípio da semeadura. Nós temos o ministério cristão, também na semana passada nós falamos sobre ele, sobre a santidade cristã, que tem muito a ver com o comportamento moral e tem muito a ver com a sua santificação progressiva. Nós lemos o versículo que diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E nós temos que entender que as pessoas elas têm semeado dentro da área da carne e acham ruim, porque não tem crescido espiritualmente. Pastor, eu olho para mim e eu não vejo crescimento. Eu olho para mim e eu não consigo ver eu avançar. Mas como que você vai ver algo dessa forma, se o que você tem feito é semear na carne? Gálatas capítulo 5, nós falamos que o nosso dever, nossa obrigação não é de Deus, é andar no Espírito. Mas para que você possa andar no Espírito, você precisa semear no Espírito. Andar no Espírito é um fruto da semente que você planta. Este nosso encontro dominical, seja na escola bíblica dominical de manhã, seja no nosso culto à noite, ele não é suficiente para te alimentar toda a semana. Se você está exposto ao mundo a semana inteira, de segunda a sábado, como que você quer entender? Como que você quer realmente andar no Espírito? A tua carne, ela exercitou a semana inteira.
O fim de semana, ele não é suficiente. Volto a bater na tecla, você tem que ter leitura devocional. Você tem que ter a leitura sua com a família. Pais, chamem as suas esposas e os seus filhos e leiam as escrituras juntos. Não quero. Ouvi um negócio ontem num filme muito interessante. Quando a criança ela tiver mais de 18, mais de 20 anos, tiver condição de tocar a vida dela sozinha, ela começa a mandar. Até lá, quem manda são os pais. Não tem querer. Não tem eu estou com vontade, eu não estou com vontade. É nós que temos que dirigir. Lares que são dirigidos por mães, a mesma coisa. Se você é solteiro, trabalhe a sua vida espiritual e tenha também o seu tempo devocional. O nosso encontro na igreja também é interessante e importante. Dedique tempo do seu tempo para que você possa crescer espiritualmente. Porque se você semear no Espírito, naturalmente você vai andar no Espírito. E nós lemos um ditado que nem é brasileiro, mas que eu achei muito interessante, que fala: semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Você precisa desenvolver hábitos. Não é qualquer hora, não é qualquer momento, não é qualquer dia. Você tem que estabelecer hábito. Os dois tipos de semeadura possível é semear para a carne e semear pelo Espírito. E nós falamos na semana passada que semear pela carne, para a carne, é trabalhar para ela, é acariciar ela, é ela falar: fica na cama mais um pouquinho, e você fica mais uma hora. Você está vendo televisão? Vou ler a Bíblia. Não, é só mais um pouquinho. Você acaricia ela, você aconchega ela, em vez de você matar ela, crucificá-la. As sementes são principalmente pensamentos e atos. Lembrando que os atos naturalmente são concretizações de pensamentos. Falamos que também, além da semeadura para a carne, há a semeadura para o espírito. E também são sementes que são da nossa mente e as nossas ações. Devemos então incrementar os hábitos disciplinados da devoção, na vida particular, pública, na oração, leitura diária da Bíblia, no culto junto com o povo do Senhor e individualmente no seu lar. E a terceira, que nós não trabalhamos e que nós vamos trabalhar a partir de hoje, é a prática. Nós temos falado bastante disso. Você tem que praticar. Muitas vezes nós vemos cristãos cheios de conhecimento, mas que não praticam. Pessoas que detêm a capacidade de fazer e não fazem. Dons de evangelismo, dons de pregação. Nós temos que desenvolver esse tipo de trabalho. E nós temos esse texto em Gálatas capítulo 6, quero pedir para você ler. Gálatas capítulo 6. Vou ler o Gálatas 6 inteiro, até o verso 10. Melhor, Gálatas capítulo 6, verso 9 em diante, que é o tema da nossa aula de hoje. E não nos cansemos de fazer o bem, Gálatas capítulo 6, versos 9 em diante. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Talvez esse seja um conceito novo para você. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Que expressão interessante, né? Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne.
Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ninguém me incomode. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Palavra do Senhor. Ele fala nesse versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem. Você não precisa ter limites para isso. Lembrando sempre que nós temos que sempre prestar atenção por que motivo. Qual é a motivação? Mas nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo, no tempo correto, você vai ceifar, você vai colher, se não desfalecer, se você não desistir. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, e você tem oportunidades, as oportunidades elas aparecem no seu dia a dia. Várias vezes tenho encontrado pessoas, encontrei a pessoa no farol, a pessoa falou assim, olha, eu estou precisando assim, e aquilo encheu meu coração, entreguei, abençoei a vida da pessoa. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, e nós vamos falar sobre isso. O assunto muda um pouco da santidade pessoal que ele estava trabalhando para a prática do bem. O foco sai do trabalhar pessoal para o próximo. As escrituras elas são em regra trabalhadas desta maneira. Jesus Cristo fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É no âmbito pessoal que nós realmente mostramos o nosso cristianismo. O assunto muda um pouco de santidade pessoal para a prática do bem. A ajuda aos outros e as atividades na igreja e também na comunidade. Mas o apóstolo trata disso sob a metáfora ainda de semeadura e colheita. Ele continua usando o mesmo princípio. Certamente é preciso algum incentivo para a prática do bem. Por isso que eu empurro você. Por isso que às vezes eu sou duro com você. Fui repreendido pela minha mãe essa semana. Ela disse para mim que eu fui muito pesado na semana passada. Mas o meu objetivo é empurrar você. Eu quero levar você para frente. Como nos filmes de guerra, às vezes a gente vê filmes de guerra e aí acontece algum revés e as pessoas falam, vão embora! E alguns falam assim, não, eu não vou embora. Não vou deixar nenhum homem para trás. O meu objetivo é esse. É continuar empurrando você. E quanto mais você caminhar, mais eu posso me dedicar mais tempo às pessoas que estão mais para trás. Não se sinta abandonado na caminhada lá na frente. Eu quero que você decole mesmo. Paulo reconhece esta necessidade, pois ele insiste com seus leitores em que não se cansem, que não desanimem. Abre aí 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Você está em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, ele fala, e vós, irmãos, não é o ímpio, não é o espírita, não é o testemunho de Jeová, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Por que o apóstolo Paulo fala tanto em Gálatas como 2 Tessalonicenses a mesma coisa? Porque é o mesmo autor. Ele não é louco. O que ele fala num lugar, ele fala no outro. É o que você tem que fazer. Como você procede na igreja, proceda em casa. Como você procede em casa, proceda na rua. Não seja louco. O serviço cristão ativo é um trabalho cansativo e exigente. Não é qualquer coisa. Você está trabalhando com vidas. E entenda que você não tem a opção de você não trabalhar. O apóstolo Paulo fala que aquele que não trabalha não come.
Claro que ele está falando dentro do âmbito secular, mas no âmbito espiritual também. Se você não semear, você não colhe. As vidas estão à sua volta padecendo. Você, que já fez discipulado comigo, tem a obrigação, Deus está vendo, você tem a obrigação de alcançar outras vidas, dentro da sua capacitação, dentro da sua possibilidade. Entenda que você não vai poder se apresentar perante Deus no dia do juízo e falar: Deus, eu não sabia o que fazer. Você aprendeu comigo. Se você tem dúvidas, vamos fazer uma reciclagem. Vamos falar mais. Mas você tem que passar aquilo que você aprendeu para outras pessoas. Algumas pessoas do nosso grupo têm feito isso. Outras simplesmente colocaram como que um quadro na parede, como se fosse um honra ao mérito, já estou capacitado, e não é isso. Por isso o apóstolo nos dá este incentivo ao dizer que fazer o bem é como semear. Se perseverarmos semeando, então a seu tempo ceifaremos, e se não desfalecermos. E às vezes nós começamos este processo, esse trabalhar, e nós cansamos de falar com as pessoas. Você não pode cansar. Eu não cansei, Deus não cansou. E você não pode cansar, você tem que continuar investindo. A pessoa não está dando o fruto que você quer, invista mais. O apóstolo Paulo fala que se você não desfalecer, você vai conseguir colher o que você está esperando. Se o lavrador se cansar de semear, deixando metade do seu campo sem sementeira, ele vai colher só metade. Se você investir no teu negócio, no teu relacionamento pessoal, emocional, você vai colher. Talvez não segundo a sua vontade, aquilo que eu falei para vocês. Nós estamos acostumados com essa cultura de tudo muito rápido. Você liga, o iFood vem, entendeu? Liga no micro-ondas e está tudo certo, esquenta, air fryer. Isso é muito rápido. Mas entenda que a nossa vida espiritual e emocional, ela não é uma air fryer. Ela não é um micro-ondas. Ela é um fogão a lenha, em que vez após vez você tem que voltar à floresta, derrubar a árvore, cortar a madeira, deixar secar, estocar, para que depois você possa utilizá-la. É necessário essa alimentação. O mesmo acontece com as boas obras. Se desejamos uma colheita, então temos de concluir a semeadura, em termos de sermos pacientes. Tiago 5,7 diz: aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Novamente, também Tiago faz a comparação com a semeadura. E você tem perdido a paciência com as pessoas que são da fé, que o apóstolo Paulo fala, principalmente os da família da fé. Você tem perdido paciência com teu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, com seus tios, com aqueles que estão à sua volta, e a sua vontade é abandonar, e não, Deus te colocou aí, é para você trabalhar. Padeça o sofrimento de Cristo. Complete, como o apóstolo Paulo falou, o sofrimento de Cristo. Não é para você viver na buena, é para você sofrer, para que essa vida seja alcançada. Aguarda com paciência. Eu tenho certeza que eu estou falando com muita gente hoje. Aguarda com paciência o precioso fruto da terra. E olha, não é porque você falou comigo não, está tudo escrito aqui, ó. Se você quiser, eu mando o arquivo do Word para você ver a data que foi feito isso. Eu falei com pessoas a respeito disso essa semana. Aguarda o precioso fruto da terra. Os cristãos frequentemente agem como crianças, com referência a essa colheita. Você age como criança. Eu ajo como criança. Gostariam de semear e colher no mesmo dia? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Você vai semear e você tem que esperar o tempo. O ser humano tem pego o frango e tem feito loucuras com ele, com hormônio, e um frango que demoraria, sei lá, não conheço de biologia, mas 1 ano para ficar pronto, em 3 meses ele está pronto para abate. Você não é frango. As pessoas não são frango. Não trabalha com hormônio, não é assim.
Você gostaria de semear e colher no mesmo dia, e isso não vai acontecer. Se a semeadura é a prática das obras da comunidade, o que será a colheita? Paulo não nos diz, não nos deixa adivinhar. Ou melhor, Paulo não nos diz, ele nos deixa adivinhar. Que colheita é essa? Será que vai ser do jeito que eu quero? Não sei. Eu sei que vai ser como Deus quer. A paciente prática do bem na igreja ou na comunidade produz bons resultados. Pode produzir consolo, pode produzir alívio, assistência a pessoas necessitadas. Pode levar um pecador arrependido à salvação, e esse é o maior ministério que você pode ter na sua vida. O próprio Jesus falou dessa obra, chamando-a de semeadura e colheita. Mateus capítulo 9, verso 37, mantém Gálatas aberto e vai até Mateus. A menos que você saiba de cabeça o versículo, eu quero convidar você a abrir Mateus capítulo 9, verso 37. Não tenha preguiça. Mateus 9, 37. Diz assim, Mateus 9, 37, Jesus Cristo ele se dirige aos discípulos. Você é discípulo? Então a palavra é para você. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus Cristo olha para tudo que tem que ser feito dentro do âmbito cristão e ele fala, são poucos que se dedicam. Na nossa igreja, poucos querem fazer alguma coisa. Os poucos que se dedicam têm que fazer mais que uma coisa. E nós temos que entender que se levante. Nós somos poucos, se levante. Mas já tem 3 professores, se levante. Trabalhe, aprenda, deseje crescer. Não fica só sentado, vira 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e você sentado. Até a cadeira deve pegar a forma do seu bumbum, né? Porque você só fica sentado. Pode ajudar, essa semeadura pode ajudar a deter a deterioração moral do mundo. Você entende isso? Que você ser mais cristão afeta o mundo aí fora e proporcionalmente ou equivalentemente o que está acontecendo aí fora é reflexo do nosso cristianismo, o cristianismo da igreja de hoje, evangélica, da nossa igreja. Nós somos sal da terra. Nós podemos, inclusive, tornar esta terra um local mais doce e saudável para se viver. Essa colheita pode aumentar o respeito dos homens pelo que é bom e verdadeiro, especialmente nos nossos dias que os padrões, em especial morais, estão baixando. Não tem como você assistir alguma coisa na televisão com um olhar crítico você não começar a identificar pornografia, conceitos morais deturpados, violência, agressão, falta de respeito às autoridades. É patente aos olhos. Você sendo mais crente, o mundo melhora. Trará igualmente o bem ao que pratica. Não é só para os outros, é para você. Você vai sendo fortalecido e crescendo. Porque quanto mais você semeia, mais há a possibilidade de você receber em volta, você colher. Eu lembro que quando eu ia pescar com meu pai, às vezes a gente colocava não só uma vara para pescar, a gente colocava uma e colocava uma coisa que a gente chamava de espera, uma linhada, jogava lá e deixava amarradinha lá. E aí no outro dia, ou 1 vez, 2 vezes por dia, a gente ia lá checar. Quanto mais sementes, mais a possibilidade de você semear. E quando você semeia muito, em muitos campos, esta colheita faz com que você se motive a fazer o quê? Semear mais. Trará igualmente o bem ao que pratica. Não é salvação. Não estou falando de salvação. A salvação procede de Deus. Mas alguma recompensa do céu pelo seu trabalho pode vir. E você vai ficar feliz. Pessoas que têm liberalidade financeira, não é o meu caso.
Mas há pessoas que têm liberalidade financeira. Quanto mais elas semeiam, mais o Senhor abençoa. Porque Ele sabe que Ele não vai reter. Dentro do âmbito do conhecimento, a mesma coisa. Se você recebe de Deus, uma porção de conhecimento de Deus, você sai praticando isso para todo lado, o que acontece é que Ele te dá mais. Para que você possa abençoar mais. E isso tem sido uma verdade na minha vida. Eu tenho aprendido pela possibilidade de ensinar você. É um privilégio estar com você. Porque Deus Ele derrama não é para eu crescer somente, mas que eu possa também transmitir para você. Apóstolo Paulo prossegue no versículo 10, considerando que a semeadura da boa semente resulta em boa colheita. E enquanto tivermos oportunidade, nossa terra está cheia de oportunidades. Do teu acordar até o seu dormir. Mesmo em dia de semana, fim de semana, você tem oportunidades diversas. E o apóstolo Paulo, façamos bem a todos, principalmente aos da família da fé. Esta família consiste nos nossos companheiros crentes, sim. Podem ser familiares sanguíneos ou não. O apóstolo Paulo fala que esta família da fé, ela é tão importante quanto a família sanguínea. Apóstolo Pedro, em 2 Pedro, abre aí, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. 2 Pedro 1:1. Será que é essa? 2 Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro está falando é paz para esses que dividem, que têm a mesma fé que a gente. Olhe para os irmãos de fé, como se você olhasse para aqueles da família sua sanguínea. Talvez você não viva na eternidade com eles, mas com os irmãos da fé você vai viver. Não quer dizer que você tem que abandonar um em detrimento do outro. Pelo contrário, nós somos chamados a ministrar aqueles que não são ainda da família da fé. Mas nós temos que ter zelo por aqueles que são da família da fé. E aí nós voltamos nos versículos anteriores sobre a provisão da igreja, sobre a provisão dos missionários, sobre a minha provisão, sobre a provisão das despesas da igreja. Todas essas coisas fazem parte. Abençoar vidas, alimentar vidas que têm padecido. Nós abençoamos alguns refugiados venezuelanos. Eu lembro que a Glenda ligou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma mala aqui, essa mala que está aí com você, destina para eles. Pessoas foram vestidas e comeram do que proveu da sua mesa. Agora, se você retém, como que isso pode acontecer? Nós não somos financiados por uma ONG. É através da sua semente. A minha também. Porque daquilo que você me entrega, para mim, para minha casa, eu também semeio na obra do Senhor. As vidas estão padecendo e eu não posso simplesmente falar, vá com Deus ou vou orar por você. Às vezes as pessoas elas precisam do básico e do necessário, do básico. E isso procede através das despesas, do dinheiro que nós depositamos. Essa família consiste em nossos companheiros crentes que compartilham conosco a fé igualmente preciosa e que são nossos irmãos e irmãs na família de Deus. Também a caridade cristã nunca deve parar aí. Devemos amar e servir aos nossos inimigos, disse Jesus, não apenas os nossos amigos. Nós temos que amar aqueles que estão próximos e aqueles que estão longe. Próximo espiritualmente, longe espiritualmente. Próximo emocionalmente, longe emocionalmente. A perseverança em fazer o bem é uma característica do cristão. Essa desejo, essa vontade, essa necessidade de fazer o bem. Falei hoje para você que Lourdinha tem passado dificuldades. Ligue para ela. Mande uma mensagem para ela. Demonstre este amor cristão através de uma simples mensagem. A perseverança em fazer o bem é uma característica do verdadeiro cristão.
Uma característica tão indispensável que será considerada como evidência de fé salvadora no dia do juízo. Romanos 2,7. Lembre-se que as suas boas obras, elas não interferem na sua salvação. Não é uma balança. Não é uma balança. Romanos 2,7. 2, 5, 6 e 7. Romanos capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. O sinal daqueles que são filhos e eleitos é a prática do bem. Gálatas capítulo 6, verso 11 a 18. Vamos para a nossa reta final. Não vou ler de novo. Paulo está chegando ao final da sua carta. O que ele tinha para falar para a igreja da Galácia, basicamente ele falou. E agora ele vai fazer um arremate. Ele vai juntar os elementos que foram trabalhados no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 até o versículo 10. E agora ele vai fazer um arremate da carta para se despedir desta igreja. Até agora ele vinha ditando para um secretário chamado amanuense. Palavra estranha, né? O nome chama-se amanuense. Eram pessoas que tinham uma escrita bonita. Quando você quer escrever alguma coisa, não de forma digital, e você quer que aquilo seja feito de uma forma bonita, você pede para alguém fazer. A nossa irmã Diene, por exemplo, ela tem aquele curso de caligrafia, então ela faz aquelas letras bonitas. Então era utilizado também naquela época pessoas que se disponibilizavam para escrever. Então eram chamados de amanuenses. Até agora, o apóstolo Paulo estava ditando esta palavra para este amanuense que andava com ele. Mas a partir deste ponto, como era um costume seu, ele pega a pena na mão para acrescentar um pós-escrito pessoal. Geralmente ele fazia isso apenas para colocar a sua assinatura como garantia contra falsificações. Acontecia muito isso. Na época após morte e ressurreição de Cristo e início da igreja primitiva, esse período aí de 50 a 100 anos, as pessoas elas começaram a querer expressar o seu conhecimento, o que elas achavam do cristianismo. E o que eles faziam era, escreviam cartas, e ninguém conhecia fulano, beltrano e ciclano. Então o que eles faziam? Colocavam a assinatura de uma pessoa famosa. Então há cartas como Apocalipse de Pedro, Evangelho de Maria Madalena. São livros que não estão nas Escrituras, que são considerados livros malditos e apócrifos, porque trazem conhecimento e pensamentos que não são corroborados pelo Antigo Testamento. E não estão no cânon, na junção dos livros. Então o apóstolo Paulo ele achava importante que depois disso, ele escrevia assim, fui eu que escrevi. E aí ele fazia um breve resumo, para que as pessoas encontrassem na carta as informações do resumo e do resumo testificasse aquilo que foi escrito. 2 Tessalonicenses 3,17. 2 Tessalonicenses, não fique preguiçoso. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17. O apóstolo Paulo está acabando a sua carta, a segunda carta à igreja de Tessalônica, e ele escreve: a saudação é de próprio punho, Paulo,
Este é o sinal em cada epístola, assim que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, quando as pessoas elas pegassem uma carta paulina, elas tinham que olhar e encontrar a mesma assinatura dele. É como se fosse no cartório aquela como é que chama? Procuração? Não, procuração não. Reconhecimento de firma. Então, quando você vai lá tirar uma cópia, você olha e faz o reconhecimento de que o documento é verdadeiro. Aquela assinatura está testificando. Então, estava lá, a assinatura de Paulo. Às vezes ele incluía uma exortação final ou uma bênção apostólica, como foi o caso que nós vemos. Nessa ocasião ele escreve de uma maneira diferente. Verso 11 ele fala: vede, com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Letras grandes, que estranho, né? Temos 5 minutos, dá para a gente falar um pouquinho sobre isso. Diversas sugestões já foram dadas acerca dessas letras grandes. Talvez ele esteja se referindo à grafia dele, que era ruim. Ele escrevia mal. Aquele homem que tinha o ofício de escrever, ele tinha muita mais experiência e habilidade na escrita. Então aquela escrita dele podia ser letras desajeitadas e desalinhadas. Ele não tinha a profissão de escrita. Estava provavelmente mais acostumado a escrever em hebraico, e essa carta ela foi escrita em grego. Então talvez ele conseguisse escrever melhor na linguagem dele, mas era em grego que ele tinha que escrever. Ou talvez suas grandes letras fossem devidas a um problema de visão. Nós trabalhamos isso em Gálatas capítulo 4, versos de 13 a 15, o espinho na carne. Provavelmente era algum problema de visão. Talvez ele começou a escrever, mas ele não enxergava direito. Não havia óculos. Não havia, ou se havia, ele não tinha, entendeu? Eu sei que ele tinha um problema de visão, então isso poderia ser enfermidade física, conforme nós já discutimos. Mas a maioria dos comentaristas acha que ele usou grandes letras deliberadamente, ou porque estivesse tratando os seus leitores como crianças, repreendendo sua imaturidade espiritual e, portanto, escrevendo com letras para crianças, ou simplesmente por questão de ênfase, para chamar a atenção e despertar a mente. Interessante que na internet, quando você escreve em letra tudo maiúscula, é como se você estivesse gritando. O apóstolo Paulo, na verdade, o que estava fazendo ali era colocando algo para chamar a atenção. Presta atenção no que foi falado, porque quem assinou fui eu, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele destaca os temas principais do evangelho cristão. Coloque-se novamente em contraste, nós vamos trabalhar isso, os judaizantes, os sistemas religiosos que eles apresentam. E ao fazê-lo, destaca a questão vital que está em jogo. Lendo suas palavras, nós somos arrancados da controvérsia do primeiro século entre Paulo e os judaizantes e viemos diretamente para o século XX. Tudo que nós estudamos não é algo apenas no contexto histórico, mas é um contexto que nós podemos aplicar aqui e agora. Temos até um vislumbre do curso da história da igreja. Se você olhar a história da igreja, se você se dedicar a estudar a história da igreja, você vai ver as mesmas coisas acontecendo. Pessoas querendo inserir elementos diferentes. É o dia do sábado. Se você não usar, não tirar o sábado, você vai para o inferno. Se você usar cabelo grande, cabelo comprido, maquiagem, não maquiagem, calça justa, não justa, se você ouvir tal música, são todos elementos que, como na época lá do apóstolo Paulo, são elementos que são colocados adicionais à salvação. É como se as pessoas estivessem dizendo assim, não é apenas a vontade de Deus, é também o seu vestuário. Deus, ele manda Cristo para morrer por você, mas se você usar um cabelo curto, você vai para o inferno. É meio sem sentido, mas muitas pessoas têm acreditado nisso. E aí nós vamos entrar, após o intervalo, sobre duas perguntas sobre a essência da religião cristã. Uma delas é, o que é importante? É o exterior ou o interior? Agradeço a você que esteve neste primeiro período comigo. Volte. Daqui a 15 minutos, são exatamente 10h30,
quando for 10h45, nós vamos estar retornando, falando sobre o que é importante. É só o exterior? Ou é só o interior, ou são ambos? Aguardo você. Que Deus te abençoe e te conceda a graça.